meu olho! E o olho dele? Vem cá, Diego, é o olho dele. Ah, cadê? Não tô vendo nenhum olho. Ah lá, o olho dele. Olha, bota a cara aqui dentro, olha lá o olho dele. Agora você só é menino, gente. Você só é menino, não. Dona Rosa foi uma pessoa que nunca desistiu. Ela foi uma autêntica guerreira. Qual é o nome da escola que você estuda? Escola Quilombola, Dona Rosa Gerada Silveira. E quando eu cheguei aqui, na verdade, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu achei que eu ia chegar aqui e ia ver um quilombo, né? Só pessoas negras, e que eu ia aprender muito com essas pessoas sobre a cultura quilombola. E, na verdade, foi uma frustração, era uma escola comum. E até que, então, houve um despertar da Secretaria de Educação e nós começamos a nos aprofundar nesse assunto, a nos interessar. A gente na luta para que a especificidade, né, seja realmente efetivada. Por isso que a gente está lutando para reformular o PPP da escola, porque a gente entende que ele não está de acordo com as especificidades, né, locais. Por enquanto, a gente tem tentado trabalhar memória, ancestralidade, né, educação antirracista. Eu sou quilombola. Você gosta de ser quilombola? Acho que sim. Eu faço colagem, estudo. Estudo matemática, português, ciência, geografia. E você Mas- estuda alguma coisa sobre quilombola? Não sei, mas eu acho que não. A tia só contou um pouquinho só da Dona Rosa. Que ela era uma pessoa lutadora, guerreira, generosa. E ela também reproduzia farinha. E você sabe por que o nome dela é o nome da escola? Porque, digamos que a turma queria presentear mais o nome dela. Chegasse lá em casa, não saía sem tomar café, lá na roça. Tinha que tomar café, tinha que tomar café. Se tomar café, é igual sexta-feira da paixão, todo mundo que passasse naquela rua, papai falava assim, pai, chama fulano para fazer canjica. Se ela estivesse aqui, no meu lugar, ela não tá dando esse mole que eu estou dando, não. Ó, eu sou Nancy, filha de Dona Rosa Geralda, lá do Quilombo do Botafogo, Caveira. Tenho 3 filhos e 6 netos.
Minha mãe, ela escrevia, no tempo que nós estamos conversando aqui, ela já tinha feito uma poesia. Foi assim que eu comecei a fazer poesia. Eu fiz a poesia, já por causa de toda a perseguição, né, que havia na luta, que havia que os camponeses não tinham sossego. Dona Rosa foi uma pessoa, vamos dizer, na época, que se destacou na comunidade pela sua fibra, apanhar de polícia, apanhar de fazendeiro, mas que nunca desistiu, ali ferrenha, vai para a delegacia, vai para não sei o quê. Ela foi uma autêntica guerreira. A Dona Rosa vinha de uma base de 50, 60 sacos de farinha por semana. Duas balanças e 3 pessoas comendo na concha. Não tinha um freguês de 1 quilo de farinha. De 3, 4, 5, 10, 15, 20. Nascido e criado, conheci ela lutando pela terra, até os últimos dias de vida dela aqui. Ela não abandonou sequer um dia essa terra para dizer que não levantasse a bandeira da terra. Além disso, a solidariedade humana, que ela acolhia muitas pessoas que estavam em necessidade, com alimentação, era pessoas que tinham problema de aposentadoria, era médico. E como ela foi uma das líderes, né, sofreu várias coisas nessa luta incansável. Ah, tá, vamos lá em cima dos líderes. O líder quem era? Dona Rosa. Morreu brigando ainda por aquele lá. Tá? Tinha muitas pessoas que lutavam junto com ela, como Sebastião Lan. Ela puxava o carro, mas ela tinha os soldados dela cá atrás, já se partiram também, que sempre era ali. Sebastião Lan, na época, era presidente do sindicato rural de lá, e na época Sebastião Lan foi morto, muita gente sabia que eles iam matar ela também. Ela fugiu, foi pro mato, ficou no mato, depois ela adoeceu, ela ficou internada, entendeu? Por vários tempos. Depois nós ficamos na casa de uma tia que a gente tinha aqui em Cabo Frio, eu, ela e papai no mato, com as outras pessoas todas no mato, porque todo mundo tinha que fugir. Porque se eu não fugisse, ou era morto ou era preso. Ela foi a pessoa que muito brigou e reivindicou essa escola. Foi assim, é mais do que justo que ela seja lembrada o nome dela com o nome da escola. E era o sonho dela, ela ter uma escola aqui. E aí, nesse sentido, que é muito interessante saber que a comunidade criou uma escola quilombola e deu o nome de Dona Rosa, né? Isso é muito interessante porque recupera uma dimensão que não é exatamente da memória da comunidade, porque era uma memória individual. Algumas pessoas têm memória dela, né? Mas é um nome que eu acho que ajuda a recuperar uma dimensão da história da luta da comunidade. Meu nome é Wallace da Silveira Santos, tenho 42 anos e comunidade, eu sou comunidade desde que nasci aqui, né? Aqui que era a Fazenda da Caveira. Aqui as ruínas aqui, ó. As ruínas aqui da antiga Fazenda da Caveira. As caravelas atracavam ali na Praia Rasa, ficava um montante de escravo lá na fazenda de Campos Novos e um montante era remanejado para cá. Os escravos quando chegavam, já tinha levado já um sapé caiaiá, né? Já vinha um pouco debilitado, fazia esse trajeto andando de lá até a fazenda aqui, arrastando aquelas correntes, aquelas bolas. Então uns que aguentavam vinham e outros morriam pelo caminho, sejam velhos, sejam novos. E os outros escravos, quando vinham,
passava pelas ossadas e encontrava aquela caveira. Quilombo, Botafogo, caveira. Caveira, né, associado às carcaças, à ossada dos escravos que eram encontrados. E Botafogo porque os antigos, quando queriam fazer suas plantações, eles abriam aquelas clareiras com queimada. Aqui ao lado, nós temos a casa do Capitão do Mato. Eles usavam de estratégia para poder cercar os escravos fujões, que se fugiam pela mata, se fugiam pela RJ, e assim eles faziam o cerco e conseguiam capturar. Meu nome é Roberto dos Santos, mas popularmente conhecido como Robertão. Anteriormente, a gente ainda não tinha o conhecimento que a gente era quilombola. E começamos a buscar algumas coisas das raízes da nossa comunidade. A ex-governadora Benedita da Silva conversou com a Dona Rosa: vocês têm uma origem que sendo das tradições quilombolas. Então começou os trâmites para fazer os estudos genealógicos, que aqui eram 5 famílias, que foram um casando um com o outro. E dado esse laudo antropológico que foi feito, foram chegando à conclusão que eles eram remanescentes. E com isso a gente fomos reconhecidos em 1999, com laudo antropológico, com as árvores genealógicas das famílias que foram formadas, publicado em Diário Oficial da União, o reconhecimento como essa comunidade é a comunidade remanescente de Quilombo. Quilombola é aquelas pessoas que enfrentou a resistência, que resistiu às opressões daquele que sempre dizia que era dono da terra para expulsá-lo nós daqui. Meu nome é Afonso, 84 anos. Levei 9 dias preso lá em Niterói, lá. Aí os outros ainda diziam para mim: Afonso, eles vão matar nós, rapaz, tenha fé em Deus. Nós já sabíamos, não vamos morrer não. Aí perguntava para mim: por causa de que eles trouxeram nós presos? Eu digo: porque eles queriam roubar o nosso terreno, para nós não trabalhar. E era isso mesmo, que eles queriam, né? A polícia veio, chegou, rodou pela beira da casa, tudinho, rodou, olhou para lá, olhou para cá, e eu estou debaixo do pé de pitanga vendo eles. Só homem desse tamanho, rapaz. Só homem com peito isso aqui de largura. Um tapa de mim ou de você, o cara rolava lá. Com 4 anos, eu ainda me tenho assim aquela lembrança de vendo minha mãe, meu pai sair refugiado pelas tangentes, largar a gente, nós ficar com a nossa mãe, reunir com a nossa avó e os nossos parentes, e nossos pais se mudou para o mato. Levou dias após dias para poder voltar para casa. E dali a gente já foi crescendo afrontado com aquele medo, aquela coisa, aquela cisma. Quando o fazendeiro parecia, eu reunia todo mundo para não deixar invadir. Botasse um para fora, eu ia botar todo mundo. Muito orgulho dele, do pai que eu tenho, que lutou. Se hoje a gente tem direito a uma terra, cada filhos e netos tem a sua casa, é porque ele e os irmãos, os amigos daquela época lutaram, como ele conta da prisão. Isso eu ouço desde os 6 anos de idade. Quando eu falei: poxa, o senhor foi preso? Então quando eu chegava na escola, tu falava: meu pai foi preso. Às vezes um coleguinha falava: por que seu pai roubou? Seu pai matou alguém? Não. Meu pai foi preso porque meu pai não aceitou que tirasse aquilo que era nosso. Ele defendeu um direito que era nosso. Vou preso. Até hoje, se ele tiver que ir por um direito para defender não só a causa dele, mas de todo, ele vai. Porque se eles não lutassem lá atrás, hoje o quilombo não fazia valer ter esse nome de quilombola. Um espaço que foi
construído, passo a passo, tijolinho a tijolinho, ou mato a mato, fogo a fogo, luta em luta, resistência em resistência, né? Graças a Deus ele viu a minha dificuldade, viu o meu esforço, né? E Deus conseguiu me abençoar sendo jogador de futebol. Meu nome é William da Silveira Santos, tenho 41 anos, sou quilombola. Saí da onde que eu saí? De um quilombo, né? Onde a gente não tem muita expectativa de vida, né? E conseguir ajudar a sua família, para mim, é como se fosse uma vitória, né? Mais do que ganhar um campeonato, né? Meu nome é Inácio dos Santos, eu sou da comunidade quilombola do Caveira. Hoje eu diria até que poderia estar morando em um lugar mais pavimentado na cidade, mas eu não troco lugar nenhum na cidade por esse cantinho de comunidade de Caveira. Não podia ser diferente. Bota a mão aqui, ó. Meu nome é Marina dos Santos Souza. Moro lá na terra do quilombola, sou quilombola. Meus pais, no tempo deles também, né, morreram aqui, né, sofreu muito por essa terra. Para nós estar aqui hoje, né, foi muito sofrimento. Eu nasci, me criei, me casei, estou aqui até hoje. E não tem mudança daqui, eu digo, para morar fora não. Eu tenho que me considerar quilombola porque eu tenho 53 anos aqui. O meu nome é Valdemar Alves Muniz, tenho 83 anos completo. E a minha vivência com a comunidade é da melhor qualidade. Tenho orgulho sim de ser quilombola, tenho orgulho de ser negra, tenho orgulho do meu cabelo. Antigamente, quando era menor, por que seu nariz é assim? É o meu traço, hoje em dia é o meu traço, é a minha característica. Então eu sou quilombola sim, e é muito bacana a gente ter a escola quilombola aqui. Uma coisa que faz a gente lembrar e valorizar. Que coisa é essa? Eu que cresço, eu queria ser sem eles, igual eles. Mas dá ainda vamos botar assim, uma certa discrepância de alguns que não querem se reconhecer como quilombola. Chegou o benefício, todo mundo é quilombola, mas se a gente for pegar para fazer uma reunião com os pessoal quilombola, para juntar tipo 100, 200 pessoas, para fazer uma manifestação em prol da lei quilombola, se a gente conseguir 10 pessoas é muito. Não, eu sei quilombo, eu não sei porque eu posso até ser descendente, porque os meus avós falavam muito da escravidão, que era escravo, só falava, mas eu nessa parte aí não... Por mais que a gente já tenha passado mais de 100 anos de ocupação do território, ainda hoje não temos um título, não temos um documento formal que nos dê a posse, a titularidade da terra. E muitos dos meus tios, meus avós já morreram sem ter essa certeza de que um dia a terra seria deles. Não só eu, como as demais comunidades quilombolas, nós vemos um horizonte com um pouco de descaso com a gente. Saneamento, não temos. Meio de transporte, precário. Com muita luta, tem um posto de saúde, mas nós ainda estamos muito longe de ter a verdadeira saúde da comunidade quilombola. Nós somos gente, nós somos seres humanos
que precisamos sim de ter o respeito para que nós possamos viver condizentes com os outros cidadãos. Não tinha escola, a gente estudava no colégio de barro, era uma casinha do moço lá, deu para Dona Glória para poder dar aula pra gente, né? Dali, a gente tinha que partir para São Mateus. E nós andávamos de pé daqui a São Mateus, numa média de 10 quilômetros. Depois, a gente partia para São Pedro da Aldeia, que se tornava mais difícil ainda, porque não tinha gratuidade de passagem. Aí depois fez a escola aqui de Cabo Frio, então essa escola começou a acolher a gente. Aí começamos a trabalhar em cima da educação para que a gente fizesse a escola quilombola. Eu comecei a buscar a educação quilombola, que ela é diferenciada. A educação escolar quilombola, ela visa um currículo nos quais os saberes e fazeres dos estudantes e da comunidade estejam representados. Veja bem, não é uma questão de substituir o saber escolar, tradicionalmente falando, o saber do livro didático, por um outro saber. Mas um currículo diferenciado, ele está justamente no campo de tensionamento e de luta por representatividade, né? Que esse currículo da comunidade conste na mesma simetria e importância do que outros saberes construídos em outros contextos que não quilombolas. Nós temos que trabalhar em cima da Lei 10.639, que é a lei que fala das diretrizes curriculares quilombolas. Para trabalhar na escola quilombola, os professores têm que ser da comunidade quilombola, merendeira e assim sucessivamente. Ele traz as pessoas, os professores de fora, quem não conhece nada do que é quilombola, não sabe falar nada da comunidade. Então, eu falei, secretário, olha só, nós temos que fazer um curso de capacitação que está ali dentro da 10.639, capacitar os professores para dar aula aos alunos oriundos quilombola. Porque hoje eu chego lá dentro da escola quilombola, eu só tenho uma professora que é a minha prima, que trabalha há 25 anos, que é quilombola. O resto, mais ninguém. Mas se eu chegar lá e perguntar, vem cá, quais são as tradições, quais são os costumes dessa comunidade? Quem não sabe. No ano passado, nós conseguimos, em novembro, desenvolver um trabalho em que nós fizemos oficinas, né? Nós conversamos com eles sobre o que eles sabiam sobre a história do quilombo. E aí eles falavam, porque teve Dona Rosa, porque a gente produzia farinha. E aí nós fizemos jogos da memória, fizemos cruzadinha, fizemos jogo dos 7 erros, todos voltando para a temática aqui da comunidade. Quando a gente faz o A, E, I, O, U, a gente tentou colocar ali África, no D, Dendê, para enriquecer, né, trazer esse vocabulário do dia a dia para o alfabeto, para a alfabetização. A gente fez também, né, um concurso de culinária, onde os alunos traziam receitas, né, e a intenção, só que na pandemia, confesso que não tivemos muito sucesso, né, os alunos não trouxeram tantas receitas, mas a gente quer voltar com esse projeto e criar um livro de receitas quilombolas com a escola, e a nutrição já nos garantiu que o prato vencedor entrará no cardápio quilombola. Primeiro ano a gente também fez arte, a gente montamos bonecas no Dia da Consciência Negra. A tia sempre falou que a gente vai ter que valorizar o Dia da Consciência Negra. Sempre falou isso. O funcionamento da escola, por parte dos trabalhadores, está ocorrendo bem, porém está faltando recursos cruciais, como detetização.
E outra questão foi que faltou insumo, faltando fraldas e até alguns alimentos. Ou seja, como que a gente vai sustentar uma escola onde as crianças dependem do alimento sem insumo? A alimentação da comunidade é diferenciada. Porque os costumes aqui no café da manhã, batata, aipim, é o fubá de milho, que é o angu que a gente come. É uma banana cozida, é uma abóbora. Só que eu venho observando que eles não estão seguindo a risca do que tem que ser cumprido. Eu estou muito chateada em relação à questão da merenda, porque a gente está há mais de um mês. Antes do carnaval nós já não tínhamos feijão, a gente depois não tem óleo, não tem margarina, hoje a gente deu suco sem açúcar e pão sem margarina para as crianças, né? E as crianças daqui são crianças carentes. E aí você chega e não tem feijão. E o feijão é uma comida muito característica. As outras coisas a gente vai dando um jeito. Só que sem um feijão de cada dia, para o povo brasileiro já é difícil. Você imagina para uma criança que está acostumada a comer muitas vezes feijão com arroz puro, né? Aí ela não tem. Aí quando ela quer repetir, ela nem quer repetir carne. Ela pede arroz e feijão. Não tem. Só tem arroz. Aí a gente dá arroz puro. Isso daí é muito ruim. Hoje em dia a gente faz um trabalho quilombola com essas crianças de reconhecimento, porque são crianças que ainda não se reconhecem enquanto quilombolas, não se reconhecem enquanto crianças negras. Você mostrar para ela que ela é negra, que ela tem o seu espaço na sociedade, que ela tem que se aceitar assim, que ela tem o seu lugar, que ela tem o seu trabalho. A gente sabe que o trabalho ele é contínuo, então a criança ela só vai aprender da forma correta ou ela só vai internalizar da forma correta no trabalho do dia a dia. Eu estudar, eu crescer, eu vou ser o quê? Eu vou ser cozinheira, trabalhar uma comida muito boa. E eu vou vocês. E eu vou ser bailarina. Isso aí. Agora racismo é tipo, você é branco, eu sou negro. Você fica falando assim, ele é branco, tal sua coisa. Sua cor é feia, sua cor... Seu cabelo é feio. Isso chega a ser racismo. Que a gente não deve fazer isso com outras pessoas se a gente não quer que faça com a gente. Eu tive um sério problema na escola, que na inauguração da escola, nós trouxemos um grupo de jongo. Ao chegar na escola, houve a apresentação, teve pai de aluno que disse, Robertão trouxe a macumba para a escola. Isso aí não é macumba, isso é cultura. Desassociar a capoeira do povo negro é totalmente fora de contexto. As crianças adoram a capoeira. Infelizmente, os pais dessas crianças não aceitam a capoeira, que eles fazem uma associação equivocada da capoeira com religião. Inclusive foi enviada uma autorização para os pais e muitos se negaram baseado nesse preceito da religião. Eu, o restante da minha família e tal, nós fomos criados com a turma do Candomblé. Mas hoje a comunidade, 80% é evangélico. Minha religião, eu sou evangélica, Assembleia de Deus. Hoje somos cristãos. Mas eu posso ser evangélico, mas eu tenho que saber o que é cultura. Eu tenho que respeitar a tua religião. A escola quilombola está dentro de um território quilombola, né? Mas esse espaço de saberes, esse espaço de disseminar os saberes, esse espaço de vivência, esse espaço escolar é toda a comunidade. Nosso grande desafio hoje é esse, conseguir que a escola seja a cara da comunidade, porque eu acho que ainda não ficou claro, nem para a comunidade, nem para as pessoas que trabalham na escola, qual é a cara dessa comunidade. A gente precisa que a associação seja o veículo até a comunidade. Então o que a gente pretende agora
estreitar esses laços, né? Estar diretamente ouvindo a comunidade, os saberes, porque são eles que têm esses saberes, né? Uma memória oral. E são esses saberes, esses conhecimentos, essas memórias que a gente busca resgatar. Já dizia Paulo Freire que quando o estudante parte do que é conhecido, ele terá mais chance de compreender o que é distante, mas o toca de alguma forma. Terra de Quilombo, titulação já. Terra de Quilombo, titulação já. Terra de Quilombo, titulação já. Abençoa papai, abençoa mamãe também.